Alô, alô, YouTube! Na semana passada, nós começamos a falar de fascismo. Nós vimos a origem, dividimos alguns tipos de movimentos fascistas e falamos sobre o que em geral pregava. O ultranacionalismo, que é aquela ideia do Estado, o governo ou o país estar acima de tudo e de todos e que todo mundo deve ser leal e viver de acordo com o que é esperado do Estado. Também o totalitarismo do Estado e do governo, que é aquele Estado supremo, soberano em tudo, não tendo espaço para democracia, debates, ideias diferentes. E também elitismo, que é um grupo pequeno tomando as decisões para todo mundo. E esse grupo pequeno é normalmente formado pelo Partido Fascista, que é o único partido permitido do país. E eu não queria falar sobre esse assunto de novo, mas é uma coisa importante da gente entender para evitar algumas confusões. Se você não viu o outro vídeo ainda, dá uma olhada clicando no cartão que vai aparecer aqui. E aproveita e se inscreve no canal e aperta naquele sininho para receber a notificação de quando vai sair os próximos vídeos. Tenho planejado no futuro falar sobre outras ideologias, como comunismo, anarcocapitalismo e outras. Hoje nós vamos terminar esse assunto e falar sobre outros tipos de fascismo, o nazismo e o fascismo de hoje em dia, que muitos chamam de neofascismo ou neonazismo. Começando pelo nazismo, foi um movimento fascista que aconteceu naquela mesma época do fascismo da Itália. Mas o movimento do nazismo começou independente, pegando bastante ideias ultranacionalistas, de uma Alemanha unida e forte, que se ergueria das cinzas depois da derrota da Primeira Guerra Mundial. Mas a grande diferença de nazismo e outros movimentos fascistas é que o nazismo pegou as ideias do fascismo, aquelas que a gente falou, e adicionou mais uma, e colocou muita ênfase nessa, o racismo. Além de eles se unirem para se tornar mais fortes, os nazistas apontavam o dedo para certos grupos de minorias, colocando neles a culpa de todos os problemas da Alemanha. Os nazistas acreditavam que a Alemanha era a maior e melhor nação do mundo e que a raça ariana, que era, de acordo com eles, a raça pura do alemão, era superior e deveria dominar as outras, e que esses outros grupos de minoria estavam atrapalhando do avanço que essa nação estava destinada a ter. Por causa disso, hoje em dia atrelamos o fascismo com o racismo. Um conceito importante de falarmos aqui é a diferença no que alguns cientistas políticos e historiadores chamam de integração negativa versus integração positiva. Desde a época de Bismarck, um líder alemão que basicamente criou o Estado alemão, o Império Alemão unificado, essa tática de integração negativa foi usada para unir o povo alemão. O que é isso? Integração negativa é uma estratégia de criar uma comunidade ou uma nação achando inimigos ou apontando e condenando certas características ou atributos de alguns indivíduos. Ou seja, eles criam um inimigo em comum, nós versus os outros, e nós temos que vencer da opressão dos outros. Muitos da esquerda e muitos da direita adoram fazer isso, taxando o outro lado de demoníaco, de perverso, de horrível, seja o Lula e os comunistas e os corruptos, ou o Bolsonaro e os bolsomínios e preconceituosos. E aí então, você acha esse inimigo em comum, taxa ele e tenta unir o povo para poder combater e derrubar eles. Integração negativa é o oposto de integração positiva, que já é tentando encontrar valores em comuns entre as pessoas, em uma comunidade, em uma nação, e construindo um consenso entre as pessoas, uma definição de nós. Integração negativa não é uma coisa fascista ou nazista, não foi criada por eles, tanto que ela já foi usada muito antes e ela ainda é usada hoje por diversos líderes de vários viés ideológicos. Mas o nazismo usou muito essa estratégia. Encontrou um certo grupo de pessoas e características de pessoas também e colocou nelas a culpa de todos os problemas que estavam acontecendo na Alemanha, acreditando que eliminando essas pessoas, eliminando essas características, seja por expulsão ou eliminação mesmo, iria trazer uma nação mais próspera e purificar a raça ariana. O que é isso? A raça ariana originalmente foi uma teoria linguística que surgiu em torno daquela época para classificar um grupo linguístico dos idiomas indo-europeus. Mas os nacionalistas, eles distorceram isso, mistificando, glorificando isso, acreditando que a raça ariana era o verdadeiro europeu nativo, uma raça pura. Alguns acreditavam que veio de Troia ou veio de Atlantis até, e que era o ser humano mais forte e superior aos outros, mas, por causa de se misturando com outros povos, eles foram ficando mais fracos. E eles acreditavam que o alemão era descendente mais puro dessa raça ariana antiga. Eles pegaram a suástica, que é um símbolo usado em muitas culturas e tem muitos significados diferentes, para representar a raça ariana.
Isso começou mais ou menos por causa de um historiador alemão tentando encontrar as ruínas da Troia, e aí supostamente ele encontrou as ruínas e viu esse símbolo em vários lugares. Mas então, como que o nazismo surgiu na Alemanha? Lembra no último vídeo que a gente falou daquela época na Europa, no final do século XIX, começo do século XX, que muitos sentimentos nacionalistas estavam crescendo? Nessa época tinha muitas tensões entre países, e muitos líderes usavam a integração negativa que falamos para tentar unir o povo para melhor lutar contra o outro. Na Alemanha, essa estratégia foi bem eficaz. E aí, pouco tempo depois, veio a Primeira Guerra Mundial e muito desgaste dos dois lados. A Alemanha acabou desistindo, e aí numa reunião que teve lá dos vencedores, assinaram o Tratado de Versalhes, que basicamente colocou a Alemanha como a única culpada pela guerra e todos os danos. Com isso, a Alemanha perdeu bastante território e eles tiveram que pagar repartições pelos danos que eles causaram em outros países. Agora, imagina um povo bem nacionalista, vendo que seu país perdeu a guerra, perdeu territórios e ainda tem que ficar pagando para reconstruir outros países, sendo que eles mesmos estão todos quebrados. Então, muitas pessoas na Alemanha estavam inconformados e se sentindo bem frustrados. Eu vou falar com mais detalhes da Primeira Guerra Mundial em outro vídeo futuro, então fiquem atentos. A economia da Alemanha também não estava indo muito bem. Teve hiperinflação, o dinheiro desvalorizou muito, muitas pessoas estavam desempregadas, estava uma bagunça. Aí um cara bem patriota, também veterano de guerra, falava muito bem em público e começou a ficar bem popular, com seu discurso bem duro e extremista. E uma das coisas que esse cara falava era colocar a culpa de todos esses problemas, especialmente nos judeus e socialistas, falando que foi por causa deles que eles perderam a guerra, que foram eles que assinaram a rendição e o tratado injusto para a Alemanha. Também naquela época tinha toda essa conspiração falsa de que os judeus vieram para a Europa para aniquilar a raça ariana, aniquilar a cultura deles e os valores deles. É engraçado como a história se repete, né? Eu já ouvi argumentos parecidos sendo usados recentemente também. Mas enfim, esse cara, que a gente já sabe quem é, começou a dar bastante força para esse movimento. E ele fazia parte de um partido que começou bem pequeno, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que com o tempo começou a ficar conhecido como os Nacionais Socialistas, e ganharam o apelido de nazis. Esse partido era pequeno, inicialmente eles queriam reformas sociais, tanto que um governo, que era mais de direita, mandou Hitler lá para espiar eles, para ver se eles não estavam querendo fazer alguma revolução comunista e tal. Mas Hitler acabou gostando deles porque eles compartilharam muitos ideais parecidos, como sentimentos antissemitas, e com o tempo eles foram mudando esse foco do lado mais econômico para o lado mais racial, nacionalista, e começaram a crescer bastante no país. Assim como na Itália, que eles tinham os Camisas Negras, que era um grupo de milícia que supostamente protegia a Itália caçando os socialistas, os nazistas também se organizaram em milícias, um grupo chamado Sturmabteilung, mais ou menos isso, ou, mais fácil em inglês, Stormtroopers. Aí o partido teve altas e baixas, Hitler foi preso uma época porque ele tentou fazer um golpe que nem o Mussolini fez, mas não deu certo, o partido meio que morreu, mas depois ele foi solto, e aí eles começaram a mudar o foco para tentar ganhar poder ao invés de bater em todo mundo, ganhando votos. Apesar que eles continuaram batendo nas pessoas. Mas eles tiveram também dificuldade por um tempo, porque a economia da Alemanha começou a melhorar e estava tudo dando certo, então as pessoas não estavam mais querendo extremismo. Lembra, as pessoas normalmente vão para extremismo quando as coisas estão dando super errado, então elas acreditam que alguém extremista vai conseguir consertar tudo. Mas aí teve a Grande Depressão nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. Os Estados Unidos parou de dar os empréstimos que fazia para a Alemanha, e aí isso causou muito desemprego, muito problema econômico para muita gente. Parecia que as profecias de Hitler tinham acontecido e que agora eles precisavam de um salvador. E aí o partido começou a crescer bastante, até que nas eleições de 1932 eles ganharam 37% dos votos no parlamento, o que quer dizer que 37% dos deputados eram do partido nazista. Mas eles ainda não tinham maioria, então eles precisavam fazer alianças para conseguir formar um governo. Mais detalhes sobre isso no vídeo de parlamentarismo. Com medo dos nazistas se aliarem aos socialistas do parlamento, então o partido mais nacionalista e conservador se aliou aos nazistas para tentar formar essa maioria no parlamento. E os líderes desse partido convenceram o presidente da Alemanha daquela época a nomear Hitler como primeiro-ministro ou chanceler, algo que o presidente não queria fazer de jeito nenhum. Além também de não querer a esquerda no poder, aquele partido conservador, ele achava que, se aliando aos nazistas, eles iriam conseguir controlar o extremismo deles. Pois é, eles estavam errados. Hitler, então, se tornou chanceler e pouco tempo depois, o parlamento alemão foi incendiado.
Hitler prendeu um ativista comunista falando que ele era o culpado, sendo que é bem provável que foi os nazistas que fizeram para eles conseguirem ter essa chance de ter mais poder. E aí eles lançaram uma campanha anticomunista, falando que uma revolução comunista estava perto e era uma ameaça à nação e eles precisavam fazer algo urgente para proteger o país. Hitler, então, propôs a Lei de Concessão de Poderes Plenos, que é algo meio parecido com poderes emergenciais em situações de crises, só que basicamente tirava o poder do parlamento e dava para ele. Sob pressão dos nazistas, o parlamento acabou aprovando. E aí assim nasceu a ditadura nazista. Com esses novos poderes, Hitler baniu qualquer outro partido, perseguiu e prendeu vários dos opositores, tirou várias liberdades civis e iniciou seu governo totalitário com suas doutrinas fascistas. Agora no poder, Hitler também pôde aplicar e ir atrás dos grupos que supostamente causavam os problemas do país, e ele começou a purificação, Sabemos que o maior alvo foram os judeus, o que chamamos hoje de Holocausto. Algo que não era novidade na Europa. Perseguições de judeus foi infelizmente algo comum por muitos anos na Europa. Outros grupos também foram alvos por não serem alemães de verdade e considerados uma ameaça à nação. Os socialistas, comunistas, pessoas com deficiência porque acreditavam que eles não podiam contribuir para a nação, homossexuais por serem considerados uma aberração, e pessoas de outras religiões que não fossem da Igreja Evangélica Alemã, que era controlada pelos nazistas. Eles incentivavam alemães de verdade, os que eles consideravam alianos, a terem muitos filhos. A mulher era incentivada a ficar em casa, cuidar dos filhos, proibiram o controle de gravidez para quem era considerado ariano, tudo isso para tentar criar e aumentar a população da super-raça. Ao avançar no leste europeu, os nazistas também tinham planos para garantir a superioridade deles, eliminando possíveis ameaças. Pessoas que eram alfabetizadas foram aleatoriamente caçadas para assim poder deixar um povo menos educado, que é um povo mais fácil de controlar e escravizar. E aí esse povo iria trabalhar para fortalecer o Estado alemão. Por causa das atrocidades e do extremismo do nazismo na Alemanha, nenhum partido hoje clama ser fascista ou nazista. Pelo menos um partido organizado, desconsiderando grupos menores aí, malucos, que felizmente não têm nenhum poder, por agora. Hoje em dia, fascismo ou nazismo são quase sinônimos. Evoluíram hoje para o que chamamos de neonazismo ou neofascismo, ou seja, o novo fascismo. E muitos argumentam que tendências fascistas existem em muitos países. Talvez ninguém alega ser nazista ou fascista hoje, mas podemos ver algumas pessoas ou até partidos que fazem algumas coisas que são bem parecidas com estratégias ou argumentos ou a lógica que muitos fascistas e nazistas pensavam. Algumas pessoas argumentam que partidos que são muito nacionalistas e a base da sua ideologia está nas tradições culturais ou na sua raça ou religião são neofascistas. Muitas vezes, eles veem outros grupos que pensam diferente ou são de uma outra etnia ou de uma outra religião como uma ameaça à alma da nação, à cultura verdadeira, de acordo com eles. E isso é um discurso que lembra bastante o fascismo, e isso que muitos chamam de neofascismo. Discursos muito nacionalistas, que falam que a nação é mais importante que o indivíduo e que o Estado deve definir como que é a cultura da nação, também são discursos que puxam mais para o lado do neofascismo. De novo, não estou falando que pessoas ou partidos que falam coisas assim parecidas são fascistas e querem o fascismo e são perversas, sei lá. Estou falando que muitos argumentos e táticas que foram usadas em regimes fascistas estão sendo usadas por algumas pessoas hoje em dia. Que nem aquela estratégia, a integração negativa, foi usada por muitas pessoas que não são fascistas. Mas ela é uma tática muito usada pelos fascistas e os nazistas também. O negócio é que o neofascismo, a ideia principal é glorificar o Estado e sua ideologia e acreditar que outras pessoas devem pensar assim, e quem não pensa deve ser retirado. Se alguém acredita que suas ideologias e suas ideias são superiores e que o governo devia impor essas ideias nas pessoas, na nação, na comunidade, a custo de outras pessoas, normalmente minorias, isso também são tendências neofascistas. Devemos tomar cuidado com aqueles discursos duros que procuram achar um inimigo em comum. Mas é isso aí, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre esse assunto que é mais sério. Agora, quando você chamar alguém de fascista, espero que você saiba melhor as definições que você está acusando da outra pessoa de ter. Quando você ouvir que alguém está demonizando um outro grupo, tentando fazer uma guerra de nós versus os outros, faça como eu e pense nas palavras da Melinda Gates. Os outros não são um problema, mas o desejo de criar os outros é o problema. Vou ficar por aqui, até a próxima.